A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, que privilégio mais uma vez nós estarmos aqui para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Hoje eu quero trazer um tema bastante interessante. Vamos analisar um pouquinho sobre a morte. A nossa partida está chegando. Você sabe o que de fato é morte? Você que está me ouvindo nessa oportunidade, você tem medo da morte? Então, prepara o seu coração, prepara aí a palavra, pegue a sua Bíblia, pega um papel, pega uma caneta, e nós vamos juntos aqui estar meditando na verdade da Palavra de Deus com esse tema tão importante, a nossa partida está chegando. Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Queridos, nós vamos pegar as nossas Bíblias, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Salmos, no capítulo 116, nós vamos ler apenas o versículo 15. Salmos 116, o verso 15, assim diz a santa palavra de Deus. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Vamos nesse momento ter uma palavra de oração. Nosso Pai, graças te damos porque o Senhor nos conquistou pelo teu grande amor, manifestado e revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia. Obrigado porque nele nós podemos descansar verdadeiramente. Obrigado porque Cristo é a nossa vida, o nosso pão, a nossa água, a nossa respiração. Cristo é o nosso tudo. E nós nos regozijamos nele, Pai. Porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa salvação, Ele nos ama. Ele é a fiel testemunha. Muito obrigado, Pai, porque Tu já julgaste o meu e o pecado de toda a humanidade, lá na cruz, no corpo do Teu Filho Jesus Cristo, nos libertando plenamente e totalmente do pecado. Pai, que nesta oportunidade, Tu nos dê a visão espiritual para vermos o Senhor, para termos esta segurança absoluta da nossa regeneração em Cristo Jesus. Obrigado porque partiu do Senhor vir a este mundo em carne na pessoa de Cristo para nos buscar, para nos regenerar, para nos tornar Teus filhos em Cristo Jesus. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro a Ti. Amém. Amados, a palavra de Deus, ela diz que um dia nós vamos estar diante do nosso Pai Celestial. Vamos ver a face do Pai na face de Cristo. Porque Jesus, Ele veio para revelar o Pai. Veio para mostrar quem é o Pai para nós. Para que nós pudéssemos, então, ter uma comunhão, uma identificação íntima com o Pai, logicamente com o Filho e também com o seu Espírito. Irmãos, mas nós sabemos que ainda existem muitas pessoas que alimentam e nutrem em suas mentes dúvidas com relação ao seu novo nascimento, com relação à morte. Agora, para aqueles que de fato não é nascido de novo, eu vou lhe dizer algo muito sério, que você tem que pensar nisso. E se você de fato ainda não ganhou a experiência de regeneração, clame urgentemente, apressadamente a misericórdia do Pai,
para que ele te leve até Cristo e você tenha a revelação de que você foi crucificado, foi morto e foi ressurreto com Cristo. Porque um dia o teu coração ele vai parar de bater. E 1 minuto após ali você deslizar para trás da cortina da morte, você vai desfrutar, se você for regenerado, nascido de novo, da acolhida pessoal de Cristo, ou então você terá o seu primeiro vislumbre das trevas como você nunca conheceu. É um lugar terrível. Então, de todo jeito, o seu futuro ele estará determinado e será eternamente imutável. Se você de fato já creu em sua morte e ressurreição em Cristo, você é um renascido em Cristo e você vai para a glória. Aliás, você já está na glória porque a vida de Cristo em nós, ela é uma vida de ressurreição. É a vida eterna. Então, amados, todo ser humano, ele está aí num processo de tornar nobre, mais nobre que se possa imaginar se de fato ele já ganhou a experiência do novo nascimento. Ou então, essa pessoa, sem um novo nascimento, ela vai se tornar vil a ponto de não poder mais se redimir. Porque quando você passa desta vida para a eternidade, só há 2 destinos para o ser humano. Ou vida eterna, ou tormento, ou horrores eternos. Então, amados, o que é morte? O que é morte? Às vezes essas perguntas surgem à nossa mente e muitos não sabem responder. Olha, morte é simplesmente o fim da vida natural, que resultou aí da queda em pecado. Morte, ela é a separação entre a alma e o corpo. Por exemplo, quando uma pessoa ela morre, o corpo dela está aqui presente entre nós, mas a sua alma, o seu espírito já está num ambiente extremamente diferente. Se você é renascido, o teu espírito entra no descanso, você vai descansar até o dia do julgamento para ser admitido no reino dos céus, porque se alguém está em Cristo é nova criatura, e a palavra fala lá em Romanos capítulo 8, verso 1, ela diz assim: agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Se nenhuma condenação há, você é admitido no reino. Mas se você de fato desceu para a sepultura tendo dúvidas com relação ao seu novo nascimento em Cristo, eu vou lhe dizer algo muito sério. Você vai direto para o inferno e ali não haverá nenhuma possibilidade de você ser regenerado. Como muitas pessoas têm pregado por aí, que vai haver uma segunda chance. Não vai. A sua vida, ela tem que ser decidida aqui e agora. A palavra fala lá em João 3, verso 18. Quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Estão me compreendendo, irmãos? Então, no sentido espiritual, morte é estar separado de Deus. E a segunda morte é estar separado de Deus para sempre. Aquilo que Daniel diz lá em Daniel capítulo 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eternos. Agora, para aqueles que nasceram do alto, para os regenerados, aqueles que estão crucificados com Cristo e vivem uma vida de ressurreição, a morte é a porta para a vida eterna com o nosso Senhor. Está escrito naquele texto tão lindo, tão maravilhoso, que eu gosto muito, em Romanos 14, versículo 8, a Bíblia vai dizer assim, olha, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então eu e você, nós somos propriedades divinas, uma vez que
ganhamos a nossa experiência de regeneração em Cristo Jesus. Percebe? Então, no texto inicial que nós lemos aqui, a palavra fala para os regenerados que a morte é preciosa aos olhos do Senhor. A morte dos seus santos. Olha, irmãos, isso aqui significa que nenhum crente, frequentador de igreja, batizado em igrejas, vai entrar. Somente santos. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Lembra daquele versículo de Hebreus 12, verso 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por isso que quem nasce uma vez, morre duas vezes. Agora, quem nasce duas vezes, só morre uma. Deixa eu explicar para vocês aqui. Quem nasce uma vez, vai morrer duas vezes. Você nasceu e não foi regenerado, você vai ter a morte física e vai ter a morte eterna. Que Apocalipse 21:8 fala que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora, quem nasce duas vezes, só morre uma. Ou seja, eu nasci dos meus pais, esse nascimento biológico, e fui regenerado, nasci de novo, quando eu criei que eu fui atraído, crucificado, morto e ressurreto com Cristo. Então, quem nasce duas vezes só morre uma. Eu só vou ter esta morte física, que é um passo para a eternidade. Porque a minha vida, espiritualmente falando, ela já está com Cristo em Deus. Como que eu posso ter certeza disso? Porque eu posso crer que lá em Colossenses 3:3, a Bíblia diz que eu morri e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é maravilhoso, isto é glorioso, gracioso, isso é tremendo demais. Então, amados, a morte, tão temida aí por muitos, embora ela possa aí parecer o maior inimigo do homem, no fim, ela será o maior amigo dos regenerados, daqueles que são de Cristo. Por quê? Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E só por meio da morte nós podemos, de fato, ir para a nossa cidade eterna. Porque nós morremos, a nossa vida já está lá, mas temos que passar por essa morte física, na qual Cristo já venceu por nós. Olha, amados, eu creio que todos aqui querem ir para o céu. Mas será que alguém quer morrer? Amados, a morte, ela pode nos afastar temporariamente dos amigos, mas só para nos introduzir naquela terra em que não há mais despedidas. Porque se a nova criatura morrer hoje, se ela falecer, ou se Jesus voltar amanhã, ou a qualquer momento, de qualquer maneira, estaremos para sempre com o Senhor. Então nós devemos nos consolar a respeito disso. A Bíblia, ela nos garante, num texto tão maravilhoso, de 1 Tessalonicenses, eu vou ler 2 versículos aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 16 a 17, que diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é maravilhoso, amados. Uma vez que, de fato, nós cremos neste evangelho gracioso que nos libertou, nos deu uma nova vida, este mesmo evangelho que está nos levando para a glória. Para qual finalidade? Para estarmos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Numa vida de alegria, onde ali Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde lá não vai haver mais morte, mais dor, não vai haver mais desespero,
porque Cristo, Ele vai cuidar de nós de uma forma muito especial, e nós não faremos outra coisa a não ser louvar a Cristo por séculos e para todo sempre. Não vai haver mais morte ali. Está entendendo, amados? Então isso é precioso. Que agora um detalhe muito importante aqui que eu quero dizer para vocês é que Satanás, ele não tem poder de morte determinando o dia em que um cristão morre. Mas o diabo, ele está acostumado ao medo da morte, que mantém as pessoas escravizadas, não só escravizadas, mas também incapazes de ter tranquilidade nascida pela plena convicção de fé. Amados, lá na cruz, Jesus, Ele mesmo, aniquilou aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. Lá na cruz, pela sua morte, Ele destruiu a morte. Ele destruiu Satanás e todos os seus demônios. Está escrito em Hebreus, no capítulo 2, os versículos 14 e 15, que diz assim a palavra de Deus: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, amados, Cristo na cruz, Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Ou seja, nós, por haver nascido pecadores, a palavra fala em Romanos 5,12 que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, ninguém neste mundo nasce para viver, mas nasce para morrer. E uma pessoa começa a morrer desde o dia em que ela nasce, porque já tem dentro de si o germe da morte. Mas Jesus Cristo veio a este mundo com uma finalidade de tirar o ferrão da morte, de tirar esse princípio de morte que estava em nós, que é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então Cristo foi para a cruz pagar o preço do meu pecado, e o meu pecado era a morte, mas Jesus morreu a minha morte quando me levou a morrer no seu corpo lá naquela cruz. Então eu posso confessar, como diz Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é cristianismo verdadeiro. Isto é cristianismo que produz vida e vida em abundância. Fora este caminho, só temos religião, só temos regras, só temos ajuntamentos que de fato Deus não suporta. Aquele que de fato passou pela cruz, pela sua morte e ressurreição juntamente com Cristo, é um autêntico filho de Deus, é uma nova criatura, é um santo em Cristo. Não é mais um crente religioso, rabugento, cheio aí de arrogância, cheio de rabugentice, de implicância, de nervosismo, cheio aí de irritação, porque hoje a gente vê um monte de gente dizendo que é crente, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele professa ser. Então, amados, o apóstolo Paulo ele até brinca com a morte lá em 1 Coríntios 15:54. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão? Tragada foi a morte pela vitória. E graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Hoje a morte já não nos pega mais, porque nós temos hoje a vida de Cristo em nós. Por isso que no Salmo 23:4 a palavra fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse tu que estás comigo é Cristo, é uma vida de ressurreição. Então, hoje o que paira sobre nós é a sombra da morte, não a morte. Porque a morte, Cristo a destruiu lá naquela cruz. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, amados, para os que estão preparados, ou seja,
os renascidos em Cristo, não é preciso temer a morte. A morte é uma partida, assim como Cristo ele partiu, assim como foi com o Senhor Jesus Cristo, assim será conosco. Aquele texto de Lucas, capítulo 9, os versículos 30 e 31, a Bíblia vai dizer assim, olha, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, amados, isso é tão maravilhoso, porque Jesus Cristo, ele ia para Jerusalém, aí ele tinha uma intrépida resolução de ir para Jerusalém para pagar o preço do nosso pecado, para acabar de uma vez por todas com a morte. Mas a morte hoje, ela não tem mais poder sobre a vida de uma nova criatura. A morte tem poder sobre aqueles que não são regenerados, por aqueles que estão aí todos os domingos nas igrejas, frequentando, ouvindo, cantando, mas sem ter uma convicção real de que foram crucificados com o Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas estão vivendo um perigo danado, um perigo terrível de ir para a sepultura sem a vida de Cristo. O que espera você depois da morte se você não é renascido? Negridão das trevas. Ali a palavra fala que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Deve ser um lugar terrível. Deve ser um lugar horroroso. Horroroso. Então, Cristo, ele ressuscitou. Mas, juntamente com ele, também nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha, meus queridos e amados irmãos, ali no Novo Testamento, a morte ela é transformada de monstro em ministro. O que de início parecia prender-nos, liberta-nos para ir para a Deus, para o colo do nosso Pai Celestial. Vocês se lembram que lá no Monte da Transfiguração, os dois varões, Moisés e Elias, eles falavam com o nosso Senhor a respeito da sua partida. E no grego, a palavra partida é êxodo. Por isso que o segundo livro do Antigo Testamento é intitulado de Êxodo. Por quê? Porque ele fornece detalhes da partida dos filhos de Israel do Egito. Por exemplo, deixa eu pegar um texto aqui, muito interessante. Êxodo, capítulo 12, vamos ler o versículo 37, que diz o seguinte: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então eles partiram. E Ramsés era uma cidade armazém, construída pelos israelitas lá no Egito. Então, o povo de Israel, eles partiram, saíram, eles partiram de Ramsés para Sucote. E foram 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Irmãos, da mesma maneira como Moisés liderou o seu povo na saída da escravidão, também Cristo agora, ele atravessa o seu próprio Mar Vermelho, derrotando os inimigos e preparando-se para levar o seu povo para a terra prometida. Seu êxodo é a prova de que ele, Jesus, pode nos conduzir em segurança ao longo do caminho da terra para o céu. Então, amados, não há nada a temer acerca de empreender a jornada do Egito para Canaã. O povo tinha apenas que seguir a Moisés, o servo de Deus. Então, uma vez que eles tinham ali atravessado o Mar Vermelho, Canaã estava do outro lado do mar. Agora, se você que me escuta é um líder ou um guia qualificado, você pode desfrutar da jornada. Sabe por quê? Lá em Mateus capítulo 23, versículo 10, a Bíblia diz assim, olha, nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. O Cristo. Vocês se lembram daquele texto tão precioso lá de Isaías 58:11? O Senhor te guiará continuamente. Ele vai nos guiar continuamente. Então, uma vez que Cristo está em mim, ele é o nosso guia. Ele vai nos guiar pelo seu Espírito.
Aqueles que estão no Espírito são guiados pelo Espírito. Então, Ele é o nosso guia, mas é o nosso guia até a morte. O Salmo 48, versículo 14, ele expressa assim: nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Está vendo? Agora no Salmo 48, 14, a palavra fala assim: este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Em Mateus 23:10 fala que um só é o nosso guia, o Cristo. Agora esse Cristo que é Deus, Ele é o nosso Deus para todo sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Porque após a morte, nós não precisamos ser mais guiados, porque vamos estar na presença dEle, vendo com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos nítidos. Contemplaremos o Senhor na sua majestade, na sua glória, porque a destra do Pai, a direita de Deus Pai Todo-Poderoso, tem uma pessoa ali que é carne e osso, que é homem, mas que também é Deus. Estou falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, Deus, homem. E o apóstolo Paulo, ele fala da morte como a destruição de uma tenda. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, eternas nos céus. Estão me compreendendo, irmãos? Então, mas para que de fato você tenha esta certeza, essa convicção de que vai morar para sempre com Ele, você precisa de crer na sua morte e ressurreição com Cristo. Quando você crê que você morreu com Cristo, que você está crucificado com Cristo, você vive, mas não é mais você. Agora é Cristo vivendo, habitando no seu coração pela fé. Então, se Cristo é a sua vida, a Bíblia diz assim, lá em 1 João 5, verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E para que eu tenha a vida, eu tenho que crer que eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho a vida. Então, ele vai dizer lá em 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes no nome do unigênito Filho de Deus. Então, não é que você vai ter a vida eterna, você já tem. Porque Jesus disse lá em João 10, versículo 28, e eu lhes dou a vida eterna. Ele se deu a nós. Ele veio morar dentro de nós. E Jesus Cristo, o que Jesus Cristo é? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida que não se acaba, porque Ele é eterno, Ele é infinito. Ele é a vida. E Ele também é a ressurreição. Ele disse lá em João 11, lembra? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê isto? Então, amados, Jesus, Ele é a vida. E agora, uma vez que cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo, nós participamos da sua morte e da sua ressurreição. Jesus morreu, Ele não morreu para Ele, Ele morreu por mim. Se Ele morreu por mim, aquela morte é a minha morte. Então eu tenho que crer nesse fato que eu fui morto com Cristo na cruz. E quando eu creio na minha morte e ressurreição com Cristo, a palavra fala em 1 João 3,1, ela diz que, assim, que eu sou um filho de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por esta causa o mundo não nos conhece. Está entendendo? Que privilégio, irmãos. Vede que grande amor, este amor infinito, este amor ágape, este amor incondicional, a ponto de nos tornarmos filhos de Deus. Todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não é aqueles que aceitam Jesus. Aceitar Jesus não está na Bíblia. E Deus não tem compromisso com as nossas experiências fora da palavra, não.
Ele tem compromisso com a sua verdade, com a sua palavra. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá certo? Então, é crer. Amados, o nosso corpo atual ele é como uma tenda, né, na qual o nosso espírito habita. É uma estrutura temporária, né, como todas as construções deste mundo são temporárias também. E as tendas, elas se deterioram em fase aí da mudança do tempo e também das tempestades. A tenda esfarrapada é sinal de que logo nós teremos de mudar. Então, a morte, ela leva-nos da tenda para o palácio. Muda o nosso endereço daqui, da terra, para o céu. E algumas pessoas agem como se pretendesse viver neste corpo, neste mundo para sempre, sem perceber que ele está prestes a desmoronar a qualquer momento. Amados, a tenda, ela lembra-nos de que somos apenas peregrinos aqui na terra, a caminho de nossa morada final, que é o céu, que é a glória. E alguém disse que não devemos fincar as nossas estacas fundo demais, porque nós estamos partindo amanhã pela manhã. E a nossa pátria está nos céus. Lembra lá de Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21? Esse texto é lindo, irmãos, é tão precioso, nos enche de alegria. Filipenses 3, 20 e 21, a Bíblia diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Está vendo, irmãos? A nossa pátria está nos céus. Será que você pode também afirmar que a sua pátria também está nos céus? Olha, amados, os filhos de Deus, eles têm compromisso com a verdade. Os filhos de Deus, eles têm prazer na comunhão. Eles estão sempre juntos, eles estão sempre se reunindo aos domingos pela manhã e à noite, prazerosamente. Mas aqueles bodes, aqueles crentes de cabeça que estão destinados ao inferno, eles trocam a reunião da igreja, a reunião de adoração, de ouvir a palavra, talvez por um aniversário, talvez por uma festa, talvez por um namoro. São pessoas doentes, esquizofrenadas na sua mente carnal. São pessoas da cabeça doente, são cabeças ocas, cabeça de minhoca, cabeça de perímetro de boné, que estão aí perdendo um tempo terrível. Percebe? Fica aí, é terrível porque o lugar desses descuidados, o que lhe cabe é o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. É tempo de você voltar-se para a palavra de Deus, para Deus. E a qualificação é você ser uma nova criatura, é crer que morreu e ressuscitou com Cristo. É impossível uma pessoa afirmar que conhece o Senhor, que é filho de Deus, e não tem prazer na comunhão, e não deseja estar no meio do povo de Deus, ouvindo a sua palavra, cantando louvores com toda a comunidade, porque fora do corpo, você está fora do corpo, você não é igreja, você é um crente que tem uns conhecimentos bíblicos na mente, mas sem a realidade espiritual daquilo que você professa, e você está indo para o inferno. Misericórdia! Então, amados, é preciso nós, de fato, clamarmos ao Pai para que Ele então nos firme na sua palavra, como o salmista no Salmo 119, firma os meus passos na tua palavra para que não se apodere de mim iniquidade alguma. Olha, aquela carta aos Hebreus, ela nos diz que nós podemos correr para Cristo para lançar mão da esperança posta diante de nós. Aí ele acrescenta lá em Hebreus 6, deixa eu ver aqui os versículos 19 e 20, que diz assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, amados, eu e você, nós temos em Cristo, porque Ele é a âncora da alma, seguro e firme que penetra os céus.
penetra além do véu, onde Jesus, o precursor, o nosso precursor, entrou primeiro. Então, a palavra precursor significa aquele que entra primeiro. Jesus é o precursor. Ele entrou, mas nós temos nele como que se fosse uma âncora. A âncora entrou, agora nós somos como que o navio que ele está puxando para dentro da sua glória. E nada e ninguém mais poderá nos separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem angústia, nem tribulação, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós temos que ter essa convicção, temos que ter esta certeza em nosso coração, definitivamente e efetivamente, porque, amados, a morte é um caso muito sério. E tem muita gente brincando aí com a morte. Eu fico pensando naquelas pessoas que, de fato, estão aí andando nas cordas bambas, né? Ficam atravessando de um prédio para o outro, né? Com um bastão na mão, uma corda ali, ou um cabo de aço, desafiando a morte. Se essa pessoa vier a falecer, misericórdia, ela está perdida. O que aguarda é um inferno eterno, banidos da presença de Deus para todo sempre. Olha, eu estou lembrando de um certo dia, um empregado de um homem muito rico. Ele foi enviado a uma cidade e lá chegando, aquele empregado deu um encontrão numa velha que lhe fez um gesto rude. Aí o empregado, assustado, voltou correndo e disse ao seu patrão: por favor, meu patrão, me empresta aí o seu carro que eu preciso fugir para uma outra cidade, porque a morte quer me pegar. Aí o patrão emprestou o carro e ele fugiu. Mais tarde, quando o seu patrão foi à cidade, ele encontrou a morte e disse para a morte: por que você ameaçou meu empregado? Aí a morte respondeu: eu não ameacei ele não. E eu só fiquei surpresa ao esbarrar nele aqui, pois eu tinha um encontro com ele lá numa outra cidade. Tá certo, irmão? Então, a morte, ela um dia vai te pegar. A morte vai te pegar. E como você vai se defender da morte? Com a sua própria justiça? A palavra é tão clara: o salário do pecado é a morte. Agora, para aqueles que já renasceram, que nasceram de novo, que têm uma vida nova, a vida de Cristo, nunca mais morre. Nunca mais morre. E ninguém decide morrer e pronto. Ninguém vai decidir morrer. Agora, como morrer sem que seja necessário dar cabo da própria vida? Questão de suicídio. Nós sabemos que vários homens de Deus experimentaram o morrer para si mesmo. O exemplo de Watchmani é talvez o mais conhecido e pungente. Um dia, lendo o livro de Romanos, Watchmani, ele entendeu que o corpo do pecado havia sido desfeito na cruz por Cristo. E que ele, Watchmani, havia sido crucificado com Jesus lá no Calvário, assim como toda a raça adâmica. Então, para Watchmani, foi uma revelação que mudou completamente a sua vida. Aí quando Watchmani teve aquela visão de que ele foi crucificado com Cristo, ele saiu gritando eufórico: eu morri com Cristo. Cristo morreu para que eu e você não pudéssemos mais morrer. Ele morreu para nós não morrermos. E ele morreu por todos, mas na morte de Cristo, ele levou todos a morrer no seu corpo. Por quê? Porque está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu, mas a mesma Bíblia que diz que ele morreu, afirma que eu também morri com ele. E sem a nossa morte com Cristo, não tem cristianismo verdadeiro. Pode ter aí cristianismo de meia sola. Cristianismo mequetrefe, não verdadeiro. Cristo morreu, mas nós morremos com ele. Muitas pessoas estão dizendo o seguinte: olha, eu não bebo, eu não fumo, não uso drogas, morri. Então,
Isso aqui estava estampado na frente da camiseta do jovem. E na parte de trás da camiseta era a conclusão: morri para o mundo, nasci para Cristo. Então, ao ver aquelas palavras, me perguntei: será que não beber, não fumar e não usar drogas significa morrer para o mundo? Olha, irmãos, eu conheço várias pessoas que não fazem isso, nem por isso elas morreram para o mundo. Agora, morrer para o mundo é você se identificar numa verdadeira experiência de crucificação juntamente com Cristo. Aí você vai poder desfrutar do que significa uma vida de ressurreição, uma vida completamente liberta do pecado. Isso é maravilhoso, amados. É tão maravilhoso, tão precioso. Então, aqui está dizendo que Jesus, ele é a âncora da alma, segura e firme, que penetrou além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Isso aqui quer dizer que não jogamos nossa âncora em alguma coisa existente em nosso íntimo, lá dentro, não. Não buscamos a nossa segurança em sentimentos, nem em experiências, porque a nossa âncora está presa a Cristo, que está lá no Santo dos Santos, onde reside agora e que o seu sangue comprou a minha e a sua salvação. Irmãos, o que temos aqui é a imagem do precursor, usado nos tempos antigos para ajudar o navio a entrar no porto em segurança. Ele saltaria do navio, iria até a enseada e armaria lá a pesada corda do navio em uma rocha, amarrava ali, né, uma rocha ao longo da costa. E a seguir, por meio de uma manivela, o navio era trazido para a enseada. Assim, o nosso precursor, Jesus, ele foi para o céu, onde ele permanece pronto para nos guiar em segurança até o Santo dos Santos, até a presença do nosso Pai Celestial. E eu e você, nós somos amarrados em uma rocha que não pode ser removida. Vai vir as tempestades, o chão vai tremer, as rajadas de ventos tentarão nos tirar de nosso curso, as marés poderão nos esmagar, mas contudo, chegaremos em segurança no porto. A cada dia, eu e você, nós somos puxados para um pouco mais perto do porto, por aquele que provou ser mais poderoso do que a morte. Temos que ter convicção disso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele amava tanto o Senhor, queria ir tanto para a glória, que ele preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo está dizendo aqui, olha, eu preferiria morrer do que ficar aqui. Estou lembrando daquele evangelista do século XIX, Moody. Ele gostava de contar a história dos pescadores, né, que se aventuraram para longe do mar Adriático. Então, cada noite as suas esposas iriam até a praia à espera ali do regresso dos seus maridos após um dia longo e cheio de perigos. Ali em pé, elas cantavam o primeiro verso de um hino conhecido. Depois paravam e escutavam atentamente, porque elas sabiam que os seus maridos estavam seguros quando os ouviu cantar. O segundo verso, quando as suas vozes eram transportadas pelo vento por cima das ondas. Aí Moody disse o seguinte: talvez se nós escutássemos, nós também pudéssemos ouvir, neste mundo atribulado pela tempestade que é nosso, o mesmo som, um sussurro de alguns amados bem longe, ao contemplar ali o regresso do nosso Salvador e a reunião com seus queridos. E aí Moody disse que era como que ele quase podia ouvir o eco das suas vozes, a quebrar em harmonia sobre a areia do tempo. Olha, irmãos, eu gosto de pensar que, assim como nós ansiamos rever os nossos amados que foram para a glória, eles também aguardam ansiosos o dia em que estaremos juntos de novo. E um dia desses, quer sejamos arrebatados juntamente com Cristo nos ares, ou passemos pelo vale da sombra da morte, nós seremos parte de uma grande reunião.
Ó, meus irmãos, que alegria vai ser, que lindo que vai ser. Agora, para aqueles que estão preparados para morrer, estão preparados para viver também. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Você tem certeza de que já creu em seu novo nascimento em Cristo? Você tem certeza de que se você morrer, você vai para a glória? Olha, tem muita gente que tem medo da morte. Medo de morte, mesmo que tem aquele que diz assim, olha, se morte for um descanso, eu prefiro viver cansado. As pessoas não querem morrer, elas querem viver. Mas um dia, você não querendo ou querendo, você vai morrer. É uma questão de tempo. E o interessante é que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ah, amados, que Deus, por sua graça, continue firmando os nossos passos na sua palavra. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui bem interessante. Por que deveríamos, nós que morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, temer a morte, se há o caminho para a nossa moradia final? Por que será? Por que você teme a morte? O fato de não vermos a morte com otimismo deve ser porque pensamos na morte, nos tirando de casa, em vez de pensar na morte, nos levando para casa. Se você, meu amado e querido ouvinte, você creu que morreu com Cristo e Cristo é a sua vida, isso significa que morrer é ir para casa, para o céu. Viver é existir em um país estrangeiro aqui na terra. E alguns cristãos que acham que não conseguem enfrentar a morte, quando chega o momento, eles descobrem que têm força para morrer de modo gracioso. Por quê? Porque o mesmo Deus que nos guia na terra, também nos escolta ao longo do caminho para o céu. Por isso que no Salmo 73, versículo 23 e 24, diz assim: Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Ah, meus irmãos, que coisa linda isso. Como nós precisamos, de fato, ter esta convicção, ter esta confiança plena em Cristo crucificado. Ele morreu, mas nos levou a morrer nele. Ele foi ressuscitado e juntamente com ele, o Pai nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, até quando você vai ficar na dúvida? Até quando você vai ser um crente distraído, descuidado, descompromissado? A Bíblia diz assim: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Esse texto está escrito em Jeremias 48, versículo 10. Maldito todos aqueles que fizeram a obra do Senhor relaxadamente. Então, amados, que Deus, por sua graça, revele a sua morte e ressurreição com Cristo. Que Cristo é a sua vida. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra tão significativa, tão cheia de vida. Obrigado porque nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E hoje ela é a nossa vida, é a nossa ressurreição, a nossa verdade, o nosso caminho, o nosso tudo. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado pela vida de Cristo em nós. E que agora, pelo trabalhar da cruz, o Senhor forma o caráter de Cristo em cada um de nós. Por misericórdia. Pai, abençoa todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade. Que os seus olhos sejam abertos para virem a crer que morreram e ressuscitaram com Cristo. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, eu quero convidar todos vocês para estar conosco em nossas reuniões, que acontecem todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite. Às sextas-feiras, às 7h30, tem um ministério de oração tão precioso. Nós nos reunimos ali na rua Acre 260, esquina com a Paraná, bem no centro de Sidrolândia. Igreja Evangélica Palavra da Cruz, aqui em Sidrolândia.
E também os cultos acontecem aos domingos, às 9 da manhã e também às 19h30. Venha você, traga todos os seus familiares para juntos adorarmos o Senhor, louvarmos o Senhor e ouvirmos da sua santa, poderosa e bendita palavra, que tem poder de nos libertar. Olha, um bom dia para todos vocês. Deus os abençoe em Cristo. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Está